Estamos de volta com o Band Cidade para falar do maior assalto a banco já cometido em Santa Catarina. Na madrugada desta terça-feira, um grupo de criminosos assaltou uma agência do Banco do Brasil em Criciúma, no sul do estado. Houve troca de tiros e momentos de terror para a população. Criminosos encapuzados e fortemente armados. Tiros, explosões e incêndios. Uma ação muito bem planejada que aterrorizou os moradores de Criciúma esta madrugada. Ruas foram bloqueadas, inclusive com reféns. Estão todos sentados lá na soleira do Banco do Brasil. Sabe lá o Banco do Brasil? Estão todos sentados lá. Bandidos atearam fogo em um caminhão na frente do batalhão da Polícia Militar e atiraram contra os carros que passavam. Das janelas e varandas, moradores acompanhavam toda a movimentação. Aqui no centro também tá. Ó, estão assaltando um banco. Pelo amor de Deus! Os ataques simultâneos começaram por volta da meia-noite e foram feitos para desviar a atenção da polícia para o principal objetivo da quadrilha: roubar o cofre da Tesouraria Regional do Banco do Brasil, no centro de Criciúma. A ação durou quase 2 horas. Os bandidos fugiram em comboio com os carros lotados de dinheiro. Land Rover, cara, tudo. Audi, meu Deus, cara. Caminhonete, uma S10, aquela caminhonete era até o talo de dinheiro atrás. Não consegui filmar. Para moradores que vivem perto do banco, foram momentos de tensão. Foram 2 horas de terror, realmente, assim. A gente não sabia o que podia acontecer, porque aqui da Próspera deu para ouvir muito bem as explosões, os tiros. Durante boa parte da manhã e da tarde, peritos do Instituto Geral de Perícias aqui de Santa Catarina procuraram pistas e recolheram material deixado pelos bandidos na agência deste banco, que foi alvo dos criminosos. De acordo com a polícia, os criminosos deixaram 200 quilos de explosivos para trás. O esquadrão antibombas precisou ser acionado para desarmar os artefatos. Durante os tiroteios, um vigilante e um policial foram atingidos por disparos. Pelo menos 2 bandidos também foram baleados. Um policial militar nosso, infelizmente, foi baleado na região do abdômen. Está em processo de cirurgia agora. O estado dele é estado grave, né? E certamente também 2 criminosos foram baleados nessa troca de tiros, porque nos veículos foram encontrados há vestígios de sangue em pelo menos 2 desses veículos. Na fuga, os criminosos abandonaram 10 carros numa plantação de milho. Parte do dinheiro roubado ficou espalhada pelas ruas de Criciúma. Sabe quanto? Mais de R$1 milhão. As ruas do centro de Criciúma ficaram assim. Alguns moradores aproveitaram a situação para recolher as notas espalhadas pelo chão. 4 homens foram detidos por furto. No apartamento de um deles, a polícia encontrou R$810 mil. Nas ruas, mais 300 mil foram apreendidos. O dinheiro foi abandonado pelos bandidos depois do assalto à Tesouraria Regional do Banco do Brasil, em Criciúma. Durante a madrugada, a quadrilha, com cerca de 30 criminosos encapuzados, levou caos e medo para o centro da cidade, com tiros e explosões. São fuzis calibre 5,56, 7,62, uma metralhadora .50, né? Alto poder de fogo. Então, um armamento bastante pesado. A quantia total roubada não foi divulgada pela polícia. Depois de fugir com o dinheiro, os criminosos abandonaram 10 carros em um milharal em uma propriedade particular na cidade vizinha de Nova Veneza. A polícia acredita que os criminosos estiveram diversas vezes na região, criando estratégias para o ataque e estudando rotas de fuga. Serviços de inteligência de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul atuam em conjunto para tentar localizar os assaltantes. A principal suspeita é que a quadrilha seja de fora do estado. Temos indícios que eles possam ser de São Paulo, em razão das placas dos veículos, mas não descartamos a possibilidade de criminosos de outros estados aqui mais perto de Santa Catarina.
E a Polícia Rodoviária Federal descobriu que o caminhão usado pelos criminosos para bloquear o tráfego no Morro do Formigão, na BR-101, em Tubarão, era roubado e clonado. A perícia foi realizada na tarde desta terça-feira. O caminhão foi roubado no dia 26 de outubro em Araraquara, interior de São Paulo, e portava placas e outros sinais de identificação iguais aos de um caminhão com as mesmas características registrado em Dumont, também em São Paulo. Os criminosos que assaltaram o Banco do Brasil em Criciúma usaram o veículo para trancar a entrada do túnel e dificultar a chegada do reforço policial. Hora de falar deste assunto, aqui com o Roberto Azevedo no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, um crime que chocou o Brasil inteiro, não é? Pela organização, pelo planejamento e, acima de tudo, mais importante, pela violência, não é? É um novo cangaço. É um novo cangaço que a gente estava achando que estava bem distante de nós e não é bem assim. A cúpula da Segurança Pública de Santa Catarina aterrissou em Criciúma. Até o governador Carlos Moisés da Silva estava do lado do delegado-geral da Polícia Civil e secretário de Segurança, embora ostente o título de presidente do Conselho de Segurança Pública de Santa Catarina, o delegado Paulo Queires. Esta situação leva o governo e as polícias a investirem cada vez mais em inteligência. Isso aqui não é discurso, não é retórica, é necessidade. Se você não tiver como antecipar o passo dos bandidos, e isso é criminoso de grosso calibre, é gente que faz valer aquela expressão perigosa de crime organizado, porque eles são muito determinados, fazem planejamento e agem exatamente no ponto fraco. Escolhem a noite, a madrugada, onde sabe que o contingente é menor, que as pessoas estão recolhidas e implantam um verdadeiro ato, um teatro de horrores numa das principais cidades de Santa Catarina e do sul do país. Nem Criciúma merece, nem Santa Catarina merece. Agora, a gente já viu cenas semelhantes em menor proporção em outras cidades do interior de Santa Catarina e o Brasil afora. Não estamos livres desse espectro, não estamos livres dessa ação nefasta dos bandidos. Então, ou nos organizamos agora, aprendemos com os erros, aprendemos com a necessidade de investigar e anteciparmos os fatos que os bandidos estão preparando, ou teremos outros dissabores desses. Podem até dizer que é o lugar comum, mas sem fazer o dever de casa, nem a polícia nem o governo vão dar a resposta para a sociedade. Não há tamanho de contingente que atenda esta necessidade. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Também é o Roberto com mais informação e mais opinião aqui no Band Cidade. Vamos em frente. A seguir tem esporte. Avaí leva 3-0 do Lanterna da Série B e se complica na luta para chegar ao G4 da competição. Detalhes depois do intervalo, a gente volta já.